A história de Felipe Coutinho é uma das mais impressionantes e, ao mesmo tempo, mais tristes do futebol moderno. Um jogador que, há poucos anos, era tratado como um dos maiores talentos do planeta, vendido por 160 milhões de euros ao Barcelona, a terceira maior transferência da história. Um camisa 10 clássico, criativo, mágico, capaz de decidir jogos com um chute de fora da área ou um drible inesperado. Mas hoje, Coutinho se tornou quase um nome esquecido no futebol europeu. A pergunta é, como isso aconteceu? Como um dos jogadores mais caros do mundo se perdeu tão rápido? E o que levou à queda de Felipe Coutinho? A jornada começa cedo, no Rio de Janeiro. Coutinho cresceu em uma família simples, apaixonada por futebol, treinando em quadras pequenas, desenvolvendo aquele estilo típico do jogador brasileiro: leveza, criatividade e visão de jogo. Desde a base do Vasco, já era visto como um prodígio. Sua habilidade chamava a atenção de todos, e antes mesmo de completar 18 anos, já havia sido comprado pela Inter de Milão. Era o futuro do futebol brasileiro, o garoto que muitos comparavam a craques como Kaká e até Ronaldinho pelo estilo elegante. Mas a adaptação na Europa não foi simples. Ele era muito jovem, muito magro, e chegou a uma Inter turbulenta, cheia de pressão, troca de treinadores e expectativas irreais. Faltava continuidade, faltava confiança, e Coutinho ficou oscilando entre banco e empréstimos. Porém, algo mudaria sua vida para sempre: o Liverpool. Na Inglaterra, Coutinho se encontrou. Ele virou protagonista. Dribles curtos, rapidez no pensamento, visão absurda de jogo, finalização de longe, ameaçava o gol o tempo todo. Os ingleses passaram a chamá-lo de The Magician. Mas não era exagero, Coutinho decide a jogos. Quando a bola cai no seu pé, algo acontecia. E ali, finalmente, o mundo inteiro percebeu: aquele jogador tímido da Inter agora era um dos craques mais respeitados da Premier League. Foi essa fase brilhante que despertou o interesse do Barcelona. O clube buscava substituir Iniesta e Neymar ao mesmo tempo. Queriam um meia criativo, rápido, técnico. Coutinho parecia perfeito. E assim, por 160 milhões de euros, Felipe Coutinho se tornou a contratação mais cara da história do Barcelona naquele momento. Uma transferência gigantesca, histórica, que elevou a expectativa a um nível absurdo. Mas aí, tudo começou a desandar. No Barcelona, Coutinho nunca encontrou o seu lugar. O estilo de jogo não combinava com o dele. Coutinho precisava de liberdade, precisava jogar por dentro, precisava flutuar pelo meio. Mas no Barça daquela época, o time era totalmente estruturado em Lionel Messi. Coutinho foi empurrado para a ponta esquerda, uma função que ele até sabia fazer, mas que não era sua especialidade. Jogando aberto, sem espaço para chutar, sem liberdade para criar, Coutinho foi ficando cada vez mais desconfortável. Além disso, a pressão era imensa, 160 milhões pesavam nos ombros. A torcida cobrava, a imprensa cobrava, o clube cobrava, os comparativos com Neymar eram inevitáveis e injustos. Coutinho nunca teve o estilo explosivo de Neymar. Ele era outro tipo de jogador. Mas o Barcelona queria um substituto, e ele não conseguiu carregar essa responsabilidade. Para piorar, as lesões começaram a aparecer. Pequenas no início, depois mais sérias. Cada vez que parecia que ia engrenar, Coutinho parava. E aí veio o ponto curioso: o Barcelona o emprestou ao Bayern de Munique. E no Bayern, ele voltou a jogar bem. Não foi brilhante como no Liverpool, mas teve grandes momentos. O mais marcante deles, ter marcado 2 gols contra o próprio Barcelona, na goleada histórica de 8-2. Uma ironia do destino. Naquele dia, Coutinho destruiu o clube que havia pago 160 milhões por ele. Mesmo assim, o Bayern decidiu não comprá-lo em definitivo. Era caro, e Coutinho não era prioridade. Voltou ao Barcelona, mas já não havia espaço. O time estava em crise, Messi queria sair, a diretoria mudava o tempo todo. Coutinho ficou perdido no meio do caos.
Mais lesões, mais incertezas, mais críticas. E aí começou sua queda definitiva. O Barcelona tentou vender, tentou emprestar, tentou recuperar. Mas nada funcionava. Coutinho caiu no esquecimento. Acabou indo para o Aston Villa, onde começou bem, até marcou golaço contra o Manchester United logo na estreia. Parecia que renasceria, mas o brilho durou pouco. As lesões voltaram, a forma física caiu, a confiança desapareceu, e é aqui que chegamos ao ponto mais triste dessa história. Coutinho não perdeu apenas o protagonismo, ele perdeu o ritmo, perdeu a confiança, perdeu o espaço no futebol europeu. Hoje, muitos jovens torcedores nem lembram da época em que Coutinho era um dos maiores meias do mundo. Um craque que destruía jogos. Um talento que podia decidir campeonatos. Mas por que essa queda foi tão rápida? Primeiro, as lesões. Coutinho teve mais de 10 problemas físicos diferentes em poucos anos. Perdeu sequência, perdeu ritmo, perdeu força. Segundo, falta de encaixe tático. No Barcelona, jogou fora de posição. No Bayern, foi reserva. No Aston Villa, começou bem, mas não manteve. Terceiro, a pressão. Ser a transferência mais cara da história do Barcelona trouxe um peso que ele não conseguiu administrar. E quarto, confiança. Coutinho, quando não está confiante, deixa de arriscar. E um jogador como ele precisa arriscar. Mas será que a história acaba aqui? Talvez não. Coutinho ainda tem talento. Sua qualidade técnica nunca desapareceu. Ele ainda tem visão, passe, chute, drible curto. O que falta é constância, físico e, principalmente, confiança. Muitos jogadores renasceram após quedas ainda maiores. A carreira dele não precisa terminar assim. O futuro vai depender de onde ele joga, de sua saúde e de sua vontade de recomeçar. O craque que encantou o Liverpool e a seleção brasileira ainda existe dentro dele. Talvez o mundo ainda volte a ver, nem que seja por um instante, o mago Felipe Coutinho. Mas, por enquanto, essa é a história. A queda de um jogador que chegou ao topo, foi vendido por 160 milhões de euros, e de repente, se tornou um nome esquecido no futebol mundial.